Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias na carta, na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 13. Vamos ler alguns versos do capítulo 13. Dentro do possível, do tempo que está estipulado, nós vamos estar explanando e aplicando estes versos à nossa educação e orientação espiritual em Cristo Jesus. Epístola aos Hebreus, capítulo 13. O amor fraternal seja contínuo, não vos esqueçais da hospitalidade, pois fazendo isso, mesmo sem saber, alguns hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos junto com eles, e dos maltratados, como se vós mesmos também estivesseis sendo maltratados. Sejam honrados entre todos o matrimônio e a pureza do leito conjugal, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Seja a vossa vida isenta de ganância e contentai-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Desse modo, com plena confiança, digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Quem poderá me fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida, imitai-lhes a fé. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos ao verso 21. Vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazer a sua vontade, realizando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te louvamos por esta palavra, por estas orientações. Precisamos do teu poder. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Pelo poder do Espírito que o ressuscitou dentre os mortos, nós temos vida, somos revigorados pela orientação dessa palavra, somos vivificados, somos motivados, Pai Santo. Dá-nos, Pai Santo, o poder e a virtude para sermos perseverantes, mesmo que se desencadeie uma terrível perseguição contra a igreja. Ajuda-nos a estarmos, meu Deus, vivendo uma vida como luzeiros neste mundo de trevas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Afasta todo o mal, os espíritos imundos contrários à pregação da palavra, que sejam repelidos, afastados, afugentados pelo fogo do Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Santo Espírito, eu te suplico neste momento, dá-me esta alegria e o privilégio de pregar a tua palavra nesta manhã de domingo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, usa a minha vida, eu coloco os meus sentidos à tua inteira disposição. E assim, a remanescente cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Amém. Precisamos de orientações para os últimos dias. Podemos olhar para trás e num retrospecto observarmos que existe uma certa semelhança, se observarmos pelo aspecto da perseguição, o que aconteceu à igreja primitiva na Judéia, logo após a morte e a ascensão do Senhor Jesus Cristo, com os dias de hoje. Somos desafiados a crer e testificar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Numa certa região da África, dominada por ditaduras verdes, ali vemos um grupo radical verde tomar alguns dos homens e algumas mulheres, fazerem com que eles cavassem covas, e ali muitos estavam sendo jogados vivos, e antes de serem jogados vivos, estavam sendo desafiados a confessar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e que eles deveriam morrer com alegria, sendo enterrados vivos, pois eles acreditavam que Jesus Cristo poderia ressuscitá-los dentre os mortos. Então veja que nos dias de hoje os mesmos zombadores
Mudou o RG, mudou a foto, mas os zombadores, o espírito de zombaria com relação ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a obra do Senhor Jesus Cristo continua a mesma. Satanás engana as nações, ele cria paródias, protótipos de Deus e de Messias, falsos deuses, para enganar, para trazer com o seu discurso a ilusão de uma sociedade utópica, de um paraíso estabelecido na terra, de uma sociedade de harmonia. Como construir uma sociedade de justiça social e de harmonia se a natureza humana é má, propensa ao mal? Sem a obra do Senhor Jesus Cristo e sobre a efetiva derrota sobre Satanás e os espíritos imundos e a morte, é impossível estabelecer uma sociedade perfeita. Pode se levantar cientistas sociais, podem se levantar médiuns que ficam lá em certos monastérios lá no Oriente, buscando e catalogando, invocando espíritos de paz para tentar aperfeiçoar a humanidade, e será fadado à derrota, ao fracasso todo e qualquer discurso. Efetivamente, este reino haverá de ser implantado. Ele já começou em nossas vidas, quando aceitamos a palavra de Deus. É chegado a vós o reino dos céus. Esse reino já foi implantado em nossos corações. Quando verdadeiramente as verdades do Senhor Jesus Cristo, as verdades da sua palavra são em nós enxertadas, nós temos essa visão e ansiamos estar com o nosso Rei, com o nosso Senhor. Quando o diabo percebe que você é um luzeiro, que existe um fecho de luz sobre a tua vida, você tem selo do Espírito Santo, que é a garantia que você vai alcançar as promessas, de que Ele está com você, que você vai chegar na terra prometida, na Nova Jerusalém. O inimigo se levanta contra você, torna você um inimigo, coloca um alvo nas suas costas e ele procura brechas. Ao longo do processo da sua vida ele vai procurar brechas, falhas no seu caráter, falhas em suas atitudes, onde ele possa lançar pedra, onde ele possa lançar redes, onde ele possa lançar setas e lanças para desanimar você, para que você não chegue ao destino. Uma coisa bem certa, quando lemos a Bíblia, o texto que motiva a igreja de Filadélfia, nós já temos a coroa da vida sobre a nossa cabeça. Mas veja que João escreve, o Espírito Santo leva João a escrever, que nós devemos conservar e preservar. É uma atitude que parte de nós mesmos, em preservar a coroa sobre a nossa vida por meio da obediência. Por meio da santificação, nós devemos desejar, como salmista, um coração puro. Devemos desejar pelas nossas atitudes a santificação. Devemos nos guardar das corrupções do mundo. Por isso que era importante para os hebreus, para a igreja primitiva, receber essa orientação fundamental pelo novo que foi concedido, pela graça que veio assim concedida aos cristãos, de certa forma, em cumprimento ao que havia de preparação na lei de Moisés. A lei de Moisés preparava o povo a uma vida de consagração e de dedicação por meio de vários sacrifícios, por várias ordenanças que assim estavam inseridas no Código Mosaico, e o povo deveria se submeter àquilo. Vindo o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, todos esses sacrifícios se tornaram desnecessários, pois o sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo, pela nossa confissão de pecados, ele se torna eficaz e eficiente para nos purificar de todos os pecados, de toda a injustiça, e nos colocar como filhos, em especial nós que somos gentios. Você que é da Bahia, você que é de Pernambuco, você que é de qualquer lugar do Brasil e do mundo, hoje temos acesso ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus Altíssimo, por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, para o hebreu, naquela circunstância, era algo difícil trocar a pessoa de Moisés pela de Jesus. Por isso que ao longo de toda a epístola de Hebreus, o misterioso escritor de Hebreus vem demonstrar que Jesus é superior a Moisés. Jesus dá ordem aos anjos. Os anjos se submetem a Jesus Cristo, pois Ele é o Criador. Ele é a imagem exata
Deus invisível, Hebreus 1:3. Ele é superior a Arão e ao seu sacerdócio. Os sacerdotes morriam, não poderiam exercer função advocacional para sempre, pois eram limitados pela velhice e pela morte. Jesus é superior a Josué e a tantos outros grandes heróis da fé, pois ele é o Filho de Deus encarnado. A dispensação da graça se torna mais perfeita e superior à dispensação da lei, pois nós vemos que aquilo que a lei intencionava e que ela não tinha condição de cumprir, pois somos pecadores, a lei simplesmente apontava um Deus Santo e nos mostrava um Deus Santo e apontava o quanto somos pecadores, ela era impossibilitada de nos salvar, ela sempre nos condenava em nossas falhas. Agora nós temos na graça algo abundante, a própria presença do Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. A lei vai nos condenar, mas a graça vai nos levar à confissão de pecados. A graça, mesmo que nós morramos por consequência das nossas falhas, ela vai nos ressuscitar. Este Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus vai nos ressuscitar dentre os mortos. Essa superioridade do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Deus em sua infinita graça nos oferece, é demonstrada em todos os capítulos, construindo uma grande galeria de fé aí no capítulo 11, e que de certa forma se estendem às nossas vidas. Temos que desempenhar essa mesma fé, mesmo não vendo, nós cremos, ainda que a morte nos acometa, as aflições da vida, soframos ataques, nós estamos guardados em Jesus Cristo pela fé. Vejamos que é muito importante para a igreja primitiva compreender alguns mistérios. Em especial aqui, veja que ele fala algo muito complexo no capítulo 13, verso 10. Temos um altar do qual os que servem no tabernáculo não têm direito de comer, porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Por isso, para santificar o povo por meio do seu sangue, Jesus também sofreu fora da porta da cidade. Saiamos, pois, até ele, fora do acampamento, levando a afronta que ele sofreu. Vejamos que o escritor de Hebreus fala em palavras complexas que somente aqueles que estavam ali vivenciando, vendo os sacrifícios, poderiam com mais facilidade entender, e até resistência para aceitar a mensagem do escritor de Hebreus. Nós temos o privilégio de olhar para trás e poder compreender que o Senhor Jesus Cristo realizou essa grande obra. Veja que no último verso que eu li, no verso 13, ele convoca os seus leitores, ele convoca os que ouvem a mensagem de Hebreus a sair para fora, como o Senhor Jesus Cristo foi levado para fora como maldito. Houve uma conspiração, o Senhor Jesus Cristo sofreu por diversas arbitrariedades, ali uma terrível injustiça, falsas acusações. Conspiradores conseguiram levar Jesus Cristo ao martírio por uma religião, mais que uma religião, para ligar o homem a Deus. Veja que o Senhor Jesus Cristo foi levado como um maldito para fora da cidade, e ele convoca nós também a sairmos para fora da cidade, indicando que muitos dos cristãos tiveram que, para levar o evangelho aos confins da terra, foi por meio de perseguições. As mesmas conspirações, as mesmas arbitrariedades, o aparelho judaico dos fariseus e saduceus que assim o controlavam, começaram a perseguir, lutar pela sobrevivência em Jerusalém, eliminando aquilo que Deus trazia de novo por meio da obra do Senhor Jesus Cristo. Os sacerdotes agora eram desnecessários, mas eles lutavam para sobreviver. Jesus Cristo, além do perfeito sacrifício, ele é perfeito sacerdote. Anás e Caifás, que lideraram a conspiração, breve morreriam e sofreriam o juízo de suas escolhas erradas, de seus juízos de arbitrariedade erradas. Mas Jesus Cristo perfeito, o injusto que foi condenado pelos nossos pecados,
ressuscitou dentre os mortos. E havia uma necessidade de abafar essa mensagem de que o justo ressuscitou dentre os mortos. Havia uma necessidade. Então veja que eles mataram o Filho de Deus, jogaram ele como um maldito para fora. Maldito é aquele que foi pendurado no madeiro, junto com 2 criminosos. Vejam como eles costumam fazer isso nas arbitrariedades. Querem colocar o Filho de Deus em pé de igualdade com 2 homens malditos, revolucionários, ladrões, pessoas que a sociedade não quer e despreza. Eles querem colocar Jesus em pé de igualdade, né? Vejam, fizeram isso. Colocaram para fora como maldito, sendo humilhado. Jesus passou a vergonha, a humilhação, expondo as suas dores, a sua fraqueza, pois não podia nem suportar o peso da cruz, devido às agruras que ele recebeu em sua carne. Veja que ele fala, ele introduz pelo verbo saiamos. Nós também somos colocados nesta situação. A igreja agora que propagava a mensagem do Jesus, o Filho de Deus, ressurreto, de um único sacrifício perfeito, começou a ser perseguida. O escritor de Hebreus exorta com veemência, saiamos e soframos também, levando avante essa pregação. Veja que ele fala no versículo 10, temos um altar no qual quem serve no tabernáculo não tem direito a comer. Nós sabemos que existiam algumas ofertas lá no Antigo Testamento. Sacrifícios expiatórios, sacrifícios pela transgressão e culpa, onde a oferta era, derramava o seu sangue para a expiação de pecados e depois os dejetos ali, o resto do animal, era levado para fora daquele local e queimado, que de certa forma fazia uma alusão ao Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus Cristo sofreu as agruras e foi levado como o resto do animal para ser queimado lá fora. Não que o Senhor Jesus Cristo tenha sido queimado, uma oferta queimada. Vemos também que existiam outros sacrifícios, chamados sacrifícios pacíficos, onde o ofertante, o adorador, se aproximava a Deus por meio do sacerdote. O sacerdote sacrificava o animal, pegava a melhor parte para o sacerdócio, e o resto do animal, ali, da oferta, era comido entre o adorador e os seus familiares e os seus parentes e amigos. O Senhor Jesus Cristo faz essa obra de um sacrifício pacífico, porque ele vem voluntariamente num sacrifício vicário e ele apazigua a ira que Deus sente com relação aos pecados da humanidade. Na cruz do Calvário, como nos diz Efésios capítulo 2, todas as etnias, a raça humana encontra harmonia e a reconciliação para celebrar a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre o mundo, sobre o pecado e sobre a morte. Veja no verso 13 e 11, porque os corpos dos animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do lugar santíssimo como oferta pelo pecado são queimados fora do acampamento. Aqui ele faz alusão no dia da expiação. Os bodes eram selecionados, mas antes existiam sacrifícios preparatórios do próprio sumo sacerdote para poder entrar em purificação e aceitação dentro do lugar santíssimo. O animal, o resto dos animais sacrificados antes do dia da expiação também eram ali eliminados e queimados para fora da cidade. Algo interessante de um dos sacrifícios de adoração onde a oferta era queimada era o sacrifício de holocausto. Abraão ensinava muito bem isso, ele ensinava Isaac e os patriarcas, assim como Jó também, todas as manhãs, separava o melhor dos seus animais e em adoração, logo pela manhã cedo, ele queimava aquele melhor animal em sinal de adoração, indicando que nós temos que fazer o mesmo, oferecer o melhor de Deus nas nossas vidas para ser queimado. O nosso egoísmo, as nossas petulâncias, as nossas exigências, tudo isso tem que ser queimado em momentos de penitência, em momentos que nós dobramos os nossos joelhos e clamamos o poder de Deus para se manifestar em nós. Nós, principalmente que somos pregadores da palavra de Deus, temos que buscar, porque até mesmo servindo a Deus, somos às vezes acrescidos com um sentimento de orgulho. Isso pode ser algo mal. O apóstolo Paulo fala que ele esbofeteava o próprio corpo, pois sabia o peso
de carregar 5 ministérios concedidos pelo Senhor Jesus Cristo, todos os dons espirituais. E vemos que foi tantos dons, tantos ministérios concedidos ao apóstolo Paulo, que Deus, para não perder o seu apóstolo amado, ele coloca um espinho na carne. Então imagine ali queimar, como Jó fazia, queimar um boi que custa aí uma média de 800 mil reais, e oferecer em holocausto como oferta queimada, 800 mil reais, virando cinza. Não era uma tarefa difícil para os adoradores do Antigo Testamento. E nos dias de hoje, você tem esta coragem de oferecer o melhor que você tem, uma oferta de 800 mil reais para a obra de Deus, para ser queimada, para que o Evangelho possa atingir os confins da terra? Então veja que o Senhor Jesus Cristo também é uma espécie de oferta queimada. Não que ele tenha sido queimado, mas é uma espécie de holocausto, de adoração. É a oferta perfeita de aroma, de cheiro suave, que o apóstolo Paulo assim nos disse. O Senhor Jesus Cristo é comparado aqui a essas ofertas queimadas. Veja no verso 12: por isso, para santificar o povo por meio do seu sangue, Jesus também sofreu fora da porta da cidade. Retorno novamente ao versículo 13, que ele está convocando a cada um de nós, como o Senhor Jesus Cristo, a grande oferta, o perfeito sumo sacerdote, que foi levado em humilhação para fora da cidade, para que depois dali o Evangelho chegasse aos confins da terra. A igreja primitiva estava sendo levada para fora da cidade. Eles já não tinham mais condição de estar pregando ali em Jerusalém, pois foi previsto: não saiais de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e aos confins da terra. Saiamos para fora. Saiamos para fora. Estamos sendo perseguidos aqui, não estão rejeitando o Evangelho. Vamos bater a sola do pé e ir para regiões onde o Espírito Santo assim nos orienta a ir. Entendamos a motivação principal da mensagem da carta aos Hebreus para as nossas vidas. Vamos sair para fora, vamos ser luzeiros nesse mundo de trevas, referência para os que estão próximos de nós, vamos ser referência para aqueles que se aproximam, em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo que, mesmo que se a morte nos acometer, o Senhor Jesus Cristo nos ressuscitará dentre os mortos. Veja que orientações muito importantes, ao qual, entre aspas, muitos dos judeus da época estavam em deficiência. Veja no verso 13:1: o amor fraternal seja contínuo, não vos esqueçais da hospitalidade, pois fazendo isso mesmo, sem saber, alguns hospedaram anjos. É muito comum, nós vemos no Antigo Testamento, os heróis da fé serem acolhedores e trazerem exemplo para as nossas vidas. Eu acho que é especial, não estou dizendo que somente esse povo é assim, mas é muito comum. Eu comentava lá na pós-graduação, na faculdade, né? Tinha muitos da Bahia ali, eles falavam: não tem povo mais acolhedor nesse Brasil do que o povo baiano, né? E até que é uma verdade. É um povo acolhedor, o povo nordestino, entre aspas, é um povo muito acolhedor. Você é bem recebido na casa deles, né? Você não sai da casa deles se não tomar um café, não comer uma comida ali, um negócio que é preparado. Em especial, nossos irmãos assembleanos lá da Bahia são muito acolhedores. Algo que já era desenvolvido lá no Antigo Testamento e era exercido em muito pela igreja primitiva, ao acolher os irmãos, comitiva de irmãos missionários, comitiva de apóstolos, ali alguns de mais condição financeira, né, como Barnabé, como Cornélio, eram acolhedores em receber aqueles que serviam a Deus, os servos de Deus, os apóstolos de Deus, os missionários de Deus. E aqui ele fala: esse exercício deve ser uma constante, pois vai no âmago daquilo que o Senhor Jesus Cristo exerceu por nós na face da terra. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Somos orientados a amar. E às vezes, diante das injustiças que sofremos, da maldade, fica difícil amar ao próximo, por aumentar da iniquidade,
o amor de muitos esfriará, as pessoas deixam de exercer o amor, ficam com o coração cheio de cicatrizes, de marcas, de feridas abertas, não conseguem mais exercer o amor. Não vos cansais de fazer o bem. Somos exortados a vivenciar isso, esse amor fraternal. Se não temos condição, peça poder ao Espírito Santo. Senhor Jesus, ame-os por mim, ame essa pessoa que me fez o mal, ame-os por mim, entregue o amor de Jesus que suplanta até mesmo as nossas deficiências e nos concede espírito de perseverança para avançarmos. Veja como o escritor de Hebreus, sendo alguém que também exercia uma função apostólica, sabia que tinha que levar o evangelho a regiões distantes, dá-se a entender que ele está na Itália, trazendo mensagem de exortação aos perseguidos cristãos que estavam em Jerusalém. Ele fala sobre a hospitalidade, e ele lembra de Abraão que recebeu anjos. Cuidado, às vezes você resiste em ser hospitaleiro na obra do Senhor. Lembra que o Abraão recebeu anjo lá em Gênesis capítulo 18. Veja Manoá, a esposa de Manoá recebe o maior de todos, o Criador dos anjos. O Criador dos anjos aparece, o grande eu sou, o maravilhoso aparece ali na propriedade de Manoá, né? E traz orientações lá do nascimento de Sansão. Veja que Gideão também, né? Recebeu ali o grande eu sou ali também, né? Existem experiências assim que dá-se a entender que é o próprio Filho de Deus numa cristofonia no Antigo Testamento. Veja que não existia naquela época redes sociais e havia uma necessidade de cartas fossem levadas pelos missionários e assim orientações, critérios de orientações, o testemunho, a ficha, a capivara do missionário tinha que ser descrita. Por isso que era importante ler as epístolas de Paulo. Paulo começa falando bem do Demas, mas depois fala que o Demas abandonou a sã doutrina, perverteu-se, descambou no mundo. Outros documentos aí citavam que até Nicolau, um dos diáconos, perverteu-se na filosofia esotérica de Balaão e de Jezabel, caiu na bruxaria gnóstica. Então imagine que era importante os apóstolos estarem ali escrevendo, não é falando mal do cara, não é falando mal do obreiro que apostatou, é orientando, não recebe os tais na tua casa. Veja a apreensão de João na segunda epístola, né? Na sua segunda carta lá orientando, não recebe os tais na tua casa não. Porque nos dias de hoje nós podemos constatar, Satanás engana as nações, como eu disse na primeira mensagem. Falsos mestres, falsos Jesus, falsos deuses, assim são propagados. Deuses de conveniência, para fazer a pessoa acreditar, vai ser estabelecida a paz, é um missionário da paz. Um guerrilheiro assassino vira mistério, prêmio Nobel da paz. Tudo engano, tudo engodo. Pessoas com desvio de conduta imorais ganham o Nobel da Paz. Praticam atrocidade, ganham o prêmio Nobel da Paz. Você não pode ser enganado. Há uma mesclagem do erro com a verdade. Todos tentam se passar por Jesus Cristo e Salvador. E vemos essa infecção dentro das igrejas, não vemos? É muito comum, mas muitos têm preguiça de ler a Bíblia e achar, fulano está falando mal do ano. Não é falando mal, não estou orientando você como escritor de Hebreus está orientando aqui. Não é brincadeira, né? Conseguimos ser hospitaleiros nos dias de hoje. Eu me lembro muito bem do testemunho de alguns chamados palhaços missionários que buscavam, né, iam cidades aí do interior de um determinado estado, né? Faziam ali uma obra missionária, eram acolhidos por famílias que viam seus filhos felizes com aqueles palhacinhos e descobriram lá, depois flagaram lá, que um dos palhaços lá tentando abusar de uma das crianças, né? Isso é muito importante hoje, o missionário, o servo de Deus, estar vinculado, credenciado a uma grande denominação, estar vinculado à embaixada, a uma grande denominação, e ele ter carteirinha, e ele ter referenciais. Hoje, com a facilidade da internet, nós puxamos a capivara do missionário para ver em qual ministério ele está vinculado, para que não recebamos em nossas casas uma pessoa pervertida que pode trazer destruição ao nosso lar.
Sem contar as doutrinas pervertidas, né? Hoje em dia tem uns 4 missionários, que eu não quero citar o nome aqui, eles estão envolvidos aí com os negócios vermelhos. Estão envolvidos com o negócio vermelho, já nem fala mais de Jesus, só fala dos líderes dele lá, dos líderes vermelhinhos deles. É complicado isso. Então, veja na palavra de Deus, tendo critérios na hora de escolher, cartas de recomendação, nós vamos acolher os ministérios, aos missionários, vamos dar assistência até mesmo financeira em contribuição aos missionários, como João fazia, como Paulo assim falava e orientava a Priscila e Áquila, que recebeu Paulo e Silas dentro da sua casa, ela que tinha uma empresa lá de confecção de púrpuras, né? Veja no verso 3, lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos junto com eles, e dos maltratados, como vos sendo também estivesseis sendo maltratados. Ao olharmos pelos maus tratos do Senhor Jesus Cristo, vemos uma população ali insuflada pelo inimigo, diante da arbitrariedade que foi feita com o Senhor Jesus Cristo, mas vemos também pessoas como Maria Madalena, que gritava, né? Ele é Jesus o justo, crucifica Barrabás e não Jesus o Filho de Deus. Mulheres querendo dar assistência, acolher, e essas mulheres ficaram até o fim. Veja que elas, depois da morte lá do Senhor Jesus Cristo, já estava sepultado, elas foram lá corrigir aquilo que os homens não fizeram direito, foram lá consertar e foram lá levar lá alguns insumos, algumas ervas para poder tratar do corpo do Senhor Jesus Cristo. Veja, abra um parênteses aqui, como os judeus valorizavam a questão do corpo, o corpo falecido, né? É muito importante na teologia judaica que nós devemos resgatar isso, né? O corpo tendo um enterro digno, né? Os judeus pensavam isso, nós também temos que ter isso, né? E aí ele fala aqui, lembrai-vos dos presos. Quantos irmãos nossos não estão sofrendo lá na Nigéria? Vocês viram as cenas, né? Entra lá no Instagram, entra nos sites, nas páginas de missões, você vai ver o quanto os nossos irmãos estão sofrendo. Arrancaram as imagens, mas tinha lá foto de irmãos sendo queimados, e eles com a Bíblia no peito, sendo queimados. Cenas aterrorizantes, enforcamentos, queima de irmãos, destruição de templos. A igreja que sobrou, a remanescente que sobrou da igreja, mais mulheres do que homens, porque os maridos foram mortos. Igreja sem parede, porque a igreja foi totalmente destruída, a céu aberto, adorando ao Senhor Jesus Cristo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, do dia 8/1, né? Tem pastor preso, você sabia que tem pastor preso ali? Né? Tem pastores e pastoras, né, das denominações deles lá, presas, irmãos presos por